Vamos lá então, pessoal. Só para a gente lembrar um pouco, aquele iniciozinho, né, para a gente recordar, e aí a gente vai avançando os nossos estudos. Bora lá. Bom, a gente aprendeu que um ímã, ele tem sempre as duas polaridades magnéticas. Um ímã, ele é composto pela face norte... Caraca, tá esquisito aqui, né? Bom, o ímã é composto pela face norte e pela face sul, né? Todo ímã tem isso. Ah, o que que acontece se eu quebrar esse ímã ao meio? Eu vou ter dois ímãs, norte e sul. Legal? Se eu quebro esse ímã ao meio, eu vou ter norte e sul, norte e sul. Dois ímãs norte e sul, na mesma ordem. Tá bom. O que mais a gente viu? A gente viu que um ímã, por ter campo magnético, ele sente atração por outros campos magnéticos. Então, por exemplo, se eu tiver aqui um outro ímã que é sul e norte, esses ímãs tendem a se repelir, porque as polaridades iguais estão uma à face do outro, tá bom? Agora, se fosse norte e sul, a tendência é de atração. Primeira parte é essa. Segunda parte, as linhas de campo magnético. As linhas de campo magnético saem da polaridade norte rumo à polaridade sul. Obviamente, são incontáveis linhas, né? A gente só faz um esquema representativo que a gente viu naquela imagem lá das limalhas de ferro, né? Quando a gente viu aquelas limalhas de ferro, a gente consegue ver exatamente esse tamanho ali, né? Essa dimensão, essa proporção toda. Vou fazer algumas aqui só, mas basicamente a ideia é essa, né? Você tem norte e sul, tá bom? Legal. O que mais a gente consegue aqui? Bom, a gente consegue entender também que não é somente um ímã que gera campo magnético. A gente aprendeu que qualquer partícula carregada em movimento gera campo magnético, que é o que acontece nos fios. Um fio que tem corrente elétrica passando, ele gera um campo magnético ao seu redor. E aí como é que a gente faz para saber como que é esse campo, né? A gente usa a nossa mão direita, o nosso dedão vai apontar para a corrente elétrica. No caso, apontando para a direita. E aí o que que você faz? Você gira o seu punho. Você vai perceber que quando você mantém o seu dedão para a direita, tipo pedindo carona, né? Dedão para a direita, e você gira o seu punho, você percebe que o seu dedo entra por debaixo do fio, passa por trás e sai por cima. É exatamente o campo magnético. Conforme os elétrons se movem, o campo magnético vai acompanhando a corrente elétrica, né? Então a gente tem o campo magnético que entra embaixo e sai em cima. Entra embaixo, sai em cima. Esses são os símbolos de entrar e sair, né? E esse é um dos exemplos. A gente fez diversos exemplos, com fio para cima, fio para saindo, fio... Então, essa é a ideia. Aí, só para a gente lembrar, a gente consegue medir o módulo, a intensidade do campo magnético produzido por uma corrente elétrica. Vai depender da permissividade magnética do meio, vai depender da corrente e vai depender da distância que você quer medir o campo. Ah, eu quero medir o campo magnético aqui. Eu vou pegar a distância perpendicular ao fio. Pá, é um fio longo, né? Vou pegar a distância até o fio. E pronto, eu sei o campo magnético. A unidade do campo magnético é em Tesla. Tá? Homenagem ao físico que conseguiu ser capaz de entender como que a gente conseguiria ter iluminação pública, né? Como é que a gente conseguiria ter eletricidade saindo de uma usina, de uma hidrelétrica, chegando nas nossas casas, como é que essa corrente passaria nos fios de poste. Então, toda essa iluminação, essa condução de corrente elétrica deve ser o Tesla, tá? Bom, falamos um pouco sobre essa parte histórica também. A gente fez isso, e eu quero lembrar que o planeta Terra é um ímã, né? A gente também falou disso. O planeta Terra é um ímã. O planeta Terra, ele não gira na vertical certinho. Ele tem, se a gente for entender que isso daqui é vertical, ele gira em relação a um ângulo de 23 graus e alguma coisinha, né? A gente pegou aqueles desenhos de todos os planetas, né? A gente fez isso. O equador terrestre está aqui, ó. Aqui é o equador terrestre, né? Estados Unidos, Cuba, Brasil, aqui, né? Aqui é o nosso equador. Aqui é o polo norte, aqui é o polo sul, de fato, geográfico, né? Polo norte geográfico, polo sul geográfico. E aí, por que que as bússolas, que são ímãs sensíveis,
elas se orientam no meio do oceano, porque o nosso planeta é um grande ímã, de fato, né? A gente tem metais líquidos aqui girando em alta rotação, a gente tem, então, movimentação de partículas, a gente gera um campo magnético ao nosso redor. E é isso que as bússolas sentem. Como que é o campo magnético que o planeta Terra gera? Não é exatamente no Polo Sul. A atividade muito forte é próxima à Austrália, né? Nessa região aqui que nós temos as auroras aurora austral, né? Aqui é o nosso polo norte magnético e a intensa atividade de campo magnético está aqui no Canadá, né? E alguns países nórdicos a gente tem aqui o nosso polo sul magnético, beleza? O planeta Terra é um grande ímã e aí essas são as linhas de campo magnético do planeta Terra, que aí é toda a ideia, elas nos protegem de partículas, tá? Bom, essa foi a revisão rapidinha. Qualquer coisa, vocês podem ver a aula passada, enfim, mas essa é a ideia básica, tá? O que eu vou explorar agora? A aula passada foi somente sobre campo magnético, tá? Hoje a aula vai ser sobre força magnética, porque a gente sabe que aonde tem campo gravitacional, tem força gravitacional. Aonde tem campo elétrico, pode ter força elétrica, basta colocar uma partícula ali. E aonde tem campo magnético, pode também ter força magnética. É isso. Essa é a ideia, é a nossa premissa, tá? A força gravitacional vai depender da massa dos planetas envolvidos, massa da Terra, massa do Sol, massa da Lua, massa da Terra, e a distância entre eles ao quadrado. A força elétrica vai depender do produto das cargas envolvidas. E como que é a força magnética? Como é que é essa história? Bom, vamos lá. Não importa quem gerou o campo, se foi um ímã, se foi uma corrente elétrica, que é o que a gente sabe, né? A gente sabe que ímãs geram campo magnético e circuitos elétricos também geram, tá? Mas não importa quem. Vamos supor que em uma região existe campo magnético. Sei lá por quem. Tem. Se a gente colocar qualquer partícula ali em movimento, ela sofre força magnética. É essa a ideia, tá? Então, é muito parecido com as outras, é igual às outras premissas, é igualzinho às outras premissas. A gente tem a gravidade gerada pela Terra. Como a Lua sofre pela gravidade da Terra, ela vai sofrer força gravitacional. Se eu tiver uma região que tem um campo elétrico gerado por alguém, e eu colocar uma outra partícula, vai sofrer força elétrica. O magnetismo é a mesma coisa. A gente pode ter aqueles ímãs de desenho animado, ímãs em formato de U, por exemplo, metade norte e metade sul. Aí os campos magnéticos ficam assim, ó. Fala. O Caio falou que tá tentando entrar na aula e não tá conseguindo. Ah, é. Eu não vi, não vi. Tava fazendo aqui, valeu, cara, brigadão. Tava indo aqui direto, não vi. Então imagina assim, cara, a gente tem um imã de desenho animado, né? Aquele imã do Tom e Jerry, aquele imã em formato de U, né? Que os personagens pegam assim, né? E aí sempre atrai alguma coisa, né? Fica aqueles desenhos de raizinho assim. Então imagina que você tem um imã desse, um imã em formato de U, tá? Então nessa região aqui tem uma intensa atividade de campo magnético. É isso, é um exemplo, tá? Eu posso ter um imã em formato de U, assim, ó, também, ó, na vertical. Aí eu posso ter, por exemplo, norte embaixo, sul em cima. Aí o campo magnético aponta sempre do norte para o sul. Então, eu posso ter um imã, é que o meu quadro é 2D, né? Mas eu posso ter um imã que está atravessando o meu quadro aqui. Né? Um imã que está perpendicular ao quadro. Aí o campo magnético pode ser, por exemplo, entrando, né? Ou, se for o contrário, saindo. Então, tudo isso é possível, cara. Tudo isso é possível. São as infinitas possibilidades de campo magnético, tá? Então, o que eu quero que a gente faça agora de pensamento? Eu vou propor alguns exercícios aqui para a gente entender esse negócio de força. Na letra A, eu tenho uma região que tem uma intensa atividade de campo magnético. E o campo magnético está saindo dessa região. Ele aponta para fora, tá? Então é uma região que tem muito campo magnético saindo. Não importa quem gerou o campo. Imagina que você está no seu quarto, tá bom? E aí você está olhando para uma parede. Imagina que naquela parede tem campo magnético e está apontando para o teu peito. É tipo isso, tá bom? Uma possibilidade. Uma outra possibilidade.
eu estou numa região que o sentido do campo magnético pode ser até aqui no meu quarto, eu não sei exatamente onde, eu não sei onde é que é o norte, né? Porra, nunca posso até pegar minha bússola aqui no meu celular, mas supondo que o norte seja para lá, então significa que eu tenho uma intensa atividade de campo magnético apontando para aquele sentido, né? Intensa não, né? Porque o campo magnético da Terra é fraquinho, mas enfim. Vamos supor então que eu estou num local que o campo magnético ele aponta para dentro da parede onde eu estou olhando. Tá? Isso é um pouco abstrato mesmo, mas não é uma parada tão bizarra assim. É que o nosso mundo é 3D, né? Então, se você tiver de costas, você está de costas. Digamos que aqui é o seu cabelinho. Você está de costas. Parece aqueles desenhos de criança do Chamado, né? Filme de terror. E aí imagina que tem um campo que está atravessando o teu corpo, do teu peito até tuas costas. Se eu pudesse te virar de lado, se você pudesse ficar de lado, esse campo ia estar assim, ó. Campo magnético. Ah, por quê? Sei lá, maluco. Por campo magnético da Terra, não sei. Ou imagina que você está dentro de uma região que tem um grande imã, sei lá, se você for criativo, norte-sul. Então são possibilidades. Né? Obviamente eu não estou pensando numa pessoa, né? Eu estou pensando num experimento, numa partícula, numa bancada, uma corrente elétrica. Tá? É só para ficar bem abstrato aqui. Bom, letra C. Vamos imaginar que tem um ponto, uma região, que o campo magnético aponta para a direita. Magnético. Vou fazer uma porrada de possibilidade, hein? Porque a gente aprende depois, geralmente na quarta ou na quinta a gente treina, tá? Aqui eu vou botar o campo magnético para a esquerda. Eu acho que eu vou fazer todas as possibilidades que... Não, impossível fazer todas, né? Seria mentiroso. Talvez teria que ir até a Z para fazer. Mas vou fazer bastante. Eu vou botar um campo magnético aqui em diagonal. Ah, tem para cima, para baixo, né, também. Porrada, é muito difícil pensar em tudo. Posso botar em qualquer ângulo também. Vou botar um campo para cima. Vou fazer mais... Vou botar um campo para cima. Vou fazer mais uma aqui que não vai caber. Deixa eu diminuir esse zoom. Calma aí. Acho que mais um pouquinho. Porra, muito sensível. Não tem dedo sensível assim não, mano. Foi. Vai caber mais letra aqui. Bora. Isso aqui é parte chata mesmo, mano. Bagulho mobral mesmo. Bababá, ficar fazendo. É a particularidade de exatas, né? Ficar treinando. Isso aqui é treino. Tá? Vou botar campo para baixo. Quanto mais eu fizer aqui, menos surpresa tu vai ter. Mas tem que treinar também, fazer exercício. Campo. Isso aqui é o número de seta, é só preguiça, tá? Não tem nenhuma relação, não. Podia ficar fazendo uma porrada aqui, mas, pô, não sou maluco. G. Nem esquece a ordem alfabética. Até tem ordem, só não tá. Vou botar um na diagonal. Só para falar que não teve na diagonal. Ah, não teve na diagonal. Diagonal. Pronto. Acho que tá bom pra cacete. Fazer aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades de campo magnético na mesa aí do teu quarto. Você tá aí no seu computador, na mesa do quarto. Imagina que nessa mesa tenha campo pro lado, pro outro, pra cima, pra baixo. Enfim. Tá? Legal. Aí, aqui a gente tem campo magnético. Se eu coloco uma partícula que vai entrar nessa região, ela vai sofrer força magnética. É essa história, tá? Qualquer partícula carregada, quando entra numa região, sofre, ou sai, né? Sofre força magnética. Bom, aqui o que eu vou fazer? Eu vou considerar que tem um próton. Um próton que está entrando nessa região aqui. Movimento retilíneo uniforme, papapá, entrou. O que vai acontecer? Aí depois eu vou considerar que tem um próton aqui, ó, que está entrando nessa região, só que ele está de baixo para cima. Aí é uma porrada de possibilidade. Eu posso botar o próton entrando para a direita, entrando para a esquerda, entrando para cima, em diagonal. Isso que eu estou falando, não tem como, esquece, é tipo 1000 possibilidades. Eu vou fazer as principais, sei lá. Então, um próton vindo da esquerda para a direita numa região de campo para fora. Um próton vindo de baixo para cima numa região de campo para dentro. Depois que eu fizer umas 4, eu acho, tu já vai safar. 4 ou 5.
você vai safar o que você tem que fazer sempre, tá? É treinamento mesmo. Nessa daqui, eu vou botar um próton vindo de baixo para cima também. Nessa, eu vou colocar um elétron vindo de cima para baixo. Pô, eu vou fazer tudo com próton. Depois eu vou fazer tudo com elétron. Acho que vai ser melhor, cara. Que eu faço tudo vezes 2. É o jeito. Depois eu apago tudo, faço tudo com elétron. Então, próton, porque a diferença é que um é positivo e outro é negativo, né? Aqui, então, eu vou botar um próton que está entrando na região, tá bom? Então, o próton, você imagina que tem uma região com campo magnético... vou fazer aqui, né? Porque a ordem ABCDE. Essa região aqui, eu podia muito bem colocar um próton vindo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo. Não, vamos fazer algo um pouco mais abstrato. Eu vou considerar que essa região aqui é exatamente na tela do meu computador. E eu, com a minha mão, como se fosse um próton, eu vou entrar na tela do computador. Então, aqui eu vou considerar, como eu não consigo fazer XYZ, você imagina que... Eu quero que você imagine o seguinte. Aqui é a tela do meu computador, e nesse plano aqui na frente tem um próton. E ele vai se aproximar dessa tela onde tem esse campo. Tá bom? A gente representa como? Um xizinho entrando nessa região. Mas é bem abstrato porque a gente está falando de 3 eixos, né? Então, a gente exige isso. Legal? Então, você imagina que existe aqui à frente... Se eu soubesse perspectiva, ia ficar melhor. Aqui atrás, e aí eu quero que esse próton ele vá se aproximar dessa região. Ele vai penetrar nessa região. Tá bom? É isso aqui. O que mais que eu quero? Bom, agora eu vou botar algo mais simples. Um próton vindo da esquerda para a direita. Nessa região. E aqui eu vou colocar um próton saindo dessa região. Vai ficar mais difícil, né? Vou botar um próton... a vida é injusta. Vou botar saindo. Então, um próton está saindo dessa região. Então, aqui é isso. Aqui é como se fosse mais ou menos o seguinte. Eu tenho o Z, o X e o Y. Esse é a minha tela do computador. E aí eu quero que vocês imaginem que tem uma outra tela paralela atrás. E aí o que acontece? Aqui tem um próton. E ele vem, pá, vai atravessar essa região. Ele vai sair, tipo, na minha cara, assim, pá. É isso que vai acontecer, tá bom? Só um poder de abstração aí de vocês. Infelizmente, magnetismo são 3 dimensões. O quadro tem 2. Então você tem umas limitações aqui, tá? Mas vamos safar, vamos lá. Bom, o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir para onde essa partícula vai quando ela entra nessas regiões. É isso. Ela está em movimento retilíneo uniforme. Vamos para a letra A. O meu próton está vindo da esquerda para a direita. Aí ele vai entrar nessa região. Para onde ele vai? O que acontece? Ele sofre força magnética. Então ele vai se mover diferente, tá? E aí é que está toda a beleza. A gente volta a usar a regra da mão direita, mas é uma regra diferente. Como que a gente sabe isso? Vamos lá. Macetado aqui, tá? Porque a parte de cálculo é bem mais difícil. Então, isso é macetado aqui. Quando a gente fala de magnetismo e a gente quer saber para onde aponta o campo magnético, direção e sentido, a gente usa a regra da mão direita. Vou só relembrar o que é a regra da mão direita. Você vai usar o seu dedão, que significa que é para onde a corrente elétrica está indo. E aí você vai girar o seu punho. Esse é o campo magnético. Que foi o que a gente usou aula passada. Eu tenho, então, uma corrente para cima. Então vou botar o meu dedão para cima, apontando para o teto. Dedão para cima, joinha. Joia, ok. Eu vou girar meu punho. Eu consigo muito bem visualizar esse campo magnético fazendo isso quando eu giro meu punho. Como fica difícil de desenhar assim, eu boto o meu dedão para cima, giro o meu punho. Eu vejo que os meus 4 dedos, eles vão passar à direita do fio, vão contornar por trás e sair à esquerda.
Então, o campo magnético é entrando aqui e saindo aqui. Entrando aqui e saindo aqui. Ah, tem uma partícula positiva que se move. Blá, blá, blá. Nessa região, o campo magnético é entrando. Foi gerado por esse fio. Aí a gente vai para o que eu estou acabando de te ensinar. Vamos imaginar que tem uma região de campo magnético para dentro. Não sei quem gerou. Nesse caso foi um fio. Um fio, se eu pegar o meu punho, eu vejo que o campo magnético à direita dele é para dentro. Aí tem uma partícula aqui. O que acontece com ela? Essa é a segunda etapa, que é o que a gente vai aprender agora. Tá? Então, existe um campo magnético na região. Pode ser criado por um ímã ou por uma corrente elétrica. Se for corrente elétrica, a gente já sabe o que fazer. Ímã é o mais fácil, é norte-sul. Tá bom? Então, essa é a regra da mão direita, para a gente saber as linhas de campo produzidas por um fio. Perfeito. Agora a gente vai ter a regra da força. Tá bom? Para onde aponta direção e sentido da força magnética que uma partícula carregada sofre quando ela entra numa região que tem campo magnético. Tá? Aí a gente vai usar a regra da mão direita. Regra da mão direita. Isso aqui é uma outra regra. É a regra da mão direita ou regra do tapa. Tu vai dar um tapa mesmo. Beleza? Aí como é que funciona aqui o esquema, cara? Vamos lá. Primeira parte, o teu dedão. Né? Você tem que botar a mão assim, ó. Dedão, tipo Eliana, diga não às drogas. Né? Dedão perpendicular aos 4 dedos. Dedão assim. Legal? Essa você não vai gerar punho nenhum. Essa eu já te dou o campo da região. Eu quero saber a força. Legal? Tudo bem. O seu dedão vai ser para onde a partícula está se movendo. O que antes era o sentido da corrente elétrica, agora o dedão vai ser o seguinte, a velocidade da partícula. O que é a mesma coisa, né? Vai. Ah, mas elétron é sentido oposto? Sim, isso é um detalhe, mas anulável, porque o elétron é negativo, enfim. Não vamos entrar nesse detalhe. O dedão vai ser a velocidade da partícula. Ok. Os seus outros 4 dedos, duros, eles vão apontar. Outros dedos. Eles vão apontar para o campo magnético da região. Até aqui está bem parecido. Dedão é corrente, dedão é velocidade da partícula. Girar o punho, você sabe como é que são as linhas de campo produzidas pelo fio. Aqui não. Aqui já tem um campo na região produzido por outrem, e aí eu vou apontar. E aí, cara, o que você vai usar? Você vai usar a palma da tua mão para dar um tapa. É a palma da mão que vai indicar para onde aponta a força magnética, para onde vai ser o desvio da partícula. E se ela for negativa, são as costas da mão. Então a gente vai usar a palma da mão e tu vai dar um tapa, ou as costas da mão, o dorso da mão, vão indicar a força magnética. A gente vai usar a palma da mão se a partícula for positiva e as costas se for negativa. Bom, isso aqui é só para você ter na sua aula gravada, no slide, porque você não deve ter entendido nada difícil. A gente vai ver nos exercícios. Só para ficar algo formal. Dedão é velocidade, outros dedos é campo. Você vai usar a palma ou as costas para saber aonde vai ser a força magnética. Vamos ver isso na prática. Só para ficar formal mesmo. Esse vai ser o cerne da nossa aula, vai ser esse slide aí, cara. Esse slide é o que você, na quarta ou na quinta, tu já vai safar. Vai por mim. Primeira questão. Eu tenho um próton entrando numa região de campo para fora. O que eu faço, professor? Vamos lá. Primeira coisa, o seu dedão vai apontar para onde a partícula está se movendo. A velocidade dela é para a direita. Você vai apontar o seu dedão para a direita. Como se você estivesse pedindo carona. O seu dedão está para a direita. Olha para a câmera aqui, vê se você consegue pegar. Meu dedão está para a direita. Legal. Para onde eu aponto meus 4 dedos? Para o sentido do campo magnético. Nesse caso, ele não está apontando para cima, ele não aponta para dentro, ele está apontando para fora. Então, a sua mão tem que ficar exatamente assim, ó, dedão para a direita. Você tem que olhar para a sua mão, que vai ficar na sua frente. O dedão vai apontar para a direita e os seus 4 dedos para o seu olho. É exatamente isso aqui que eu quero.
dedão para a direita, 4 dedos aqui, ó, nariz, olho. É isso, o campo magnético para fora, saindo da tela do computador. Ou do seu smartphone, se você estiver usando. Tá bom? Isso é um campo saindo. Então, ó, para a direita é velocidade, ou dedão. Seus 4 dedos no meu olho. Todo mundo pegou? Vocês têm que fazer exatamente o que eu estou fazendo, igual aula de lamberóbica, maluco. Deu para safar isso? Ó, direita vai ser a corrente elétrica e os 4, no caso a partícula, e os 4 dedos, ó, para o meu olho. Os 4 dedos pro meu olho. Aí qual é a situação? A força magnética vai ser para onde está apontando a palma da minha mão. Você vai dar tipo um tapa. Ó, velocidade, campo para fora, bum. Olha para a palma da tua mão. A palma da tua mão vai estar apontando para o chão, para o teu colo. Então, o que significa? Quando o elétron ele entra nessa região, ele vai sofrer, o próton, desculpa, ele vai sofrer uma força magnética para baixo, na hora. E aí, o que rola ali? Bom, se você sofre uma força magnética para baixo e a tua velocidade era para a direita, essa força não vai aumentar a sua velocidade nem diminuir. Você vai fazer uma trajetória circular, porque a força é perpendicular à velocidade, né? Você se move para o lado, mas você vai cair. Então você vai fazendo tipo uma curvinha assim. No final das contas, ele pode fazer um círculo aqui, se a força for muito grande, ou ele faz tipo um semicírculo, parte de círculo, mas a trajetória é circular. Pensa na Lua ao redor da Terra. A velocidade da Lua aponta para a direita, a força para baixo. Velocidade da Lua para baixo, força para a direita. Velocidade para a direita, força para cima. A velocidade em diagonal, força para o centro. O tempo inteiro, força e velocidade formam 90 graus. Essa é a definição, essa é a condição para o movimento ser circular e uniforme. Tá bom? Então, sempre que a força for perpendicular à velocidade, a trajetória é circular. E é essa a ideia. Ele faz curva. Conclusão: partículas carregadas em campo magnético fazem curvas. É por isso que o campo magnético da Terra protege a gente. Tem várias partículas que saem do Sol, quando chegam perto da Terra, se desviam. Tá? E aí, essa é a trajetória, é um exemplo. Força para baixo. Bom, vamos aprender, vamos fazer mais. Letra B. Letra B, eu tenho um próton que está subindo. A região tem campo magnético para dentro. Para onde aponta a força magnética que o próton sofre? Você vai pegar o seu dedão e vai apontar para cima, porque velocidade é para cima. Seus 4 dedos vão apontar para dentro do teu computador. Como se você fosse apertar a mão do teu amigo, da tua amiga. Aperta a mão, pô, bom dia. É isso. É velocidade para cima, os 4 dedos para dentro. Exatamente assim, ó. Velocidade, 4 dedos para dentro da tela do computador. Para onde aponta a palma da tua mão, ó? Para a esquerda. Blau, dá o tapa. Velocidade, campo, pum. A força é para a esquerda. Então, quando esse próton está subindo, do nada, ele chega no campo magnético, ele começa a sofrer uma força para a esquerda, que pode fazer com que ele saia aqui, por exemplo. Aí eu já não sei o que vai acontecer aqui e tal, mas ele sofre uma força para a esquerda. Essa força pode ser que ele faça isso, pode ser que ele faça isso daqui, ó. Não me interessa, mas ele vai fazer uma curva. Eu só não sei o raio da curva, né? Mas é uma curva. E aí, significa que quando o próton está aqui, ele está subindo, entrando na região, ele sofre uma força para a esquerda. É exatamente isso que acontece. Tá bom? Essa força é a força centrípeta, né? Toda trajetória circular, você vai ter uma força que aponta para o centro, ou várias forças, né? Mas a resultante sempre aponta para o centro. Quando vocês viram lá MCU, tem que lembrar disso, né? Qualquer trajetória circular, você tem que ter uma força que aponta para o centro. É exatamente isso. Vamos para mais. Vamos para a letra C. E é a exaustão. A aula vai ser só essa. Só fazer esse exercício aqui, formalizar isso e entender como é que a gente mede esse raio, tá? Bora, letra C. Na letra C, eu tenho uma partícula positiva que está subindo. Então, você vai apontar o seu dedão para cima. Joinha. A partícula está subindo. Para onde aponta o campo magnético? Para a direita.
Então, você não vai fazer os seus 4 dedos para dentro, para fora, não. Você vai fazer assim, ó. A tela. Imagina que eu coloco essa tela de lado. A tela do meu computador de lado. O meu próton está subindo. Ele chega nessa região e faz isso. Ele vai para trás. Como é que a gente desenha esse bagulho, né? Não desenha. Aí é que, se você souber a perspectiva, você desenha. Eu não. Eu não desenho. O que eu faço? O próton está subindo, velocidade, e ele sente o campo para a direita. A palma da mão é para dentro. Então eu só vou desenhar assim, ó. Porque você físico não precisa saber desenhar. Ó. A força magnética é para dentro. Ó. Não interessa o que isso seja. É para dentro. Vamos para mais. Letra D de jeans. Agora eu tenho um próton que está descendo na região que o campo é para a esquerda. Bom, menos com menos vai dar mais, né? Vai dar igual ao anterior. Mas vamos fazer. A velocidade é para baixo e o campo é para a esquerda. Velocidade para baixo, campo para a esquerda. A palma da minha mão, de novo, está indo para a tua cara, está indo para o computador. É onde aponta a força magnética. Então esse próton vai descer. É porque aqui o próton sobe, aqui o próton desce. Mas o campo era para a direita, agora o campo é para a esquerda. Então meio que compensa, tá bom? Troquei 2 sentidos, né? O próton está descendo, essa é a velocidade do próton, e aí ele sofre uma força magnética para dentro. Ele vai entrar na tela. Então, meu computador está aqui, o próton está descendo, aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma curva aqui, ó, para dentro, e vai sair, vai ficar fazendo uma curva ali. Uma viagem, né? Mas é exatamente isso que acontece. É assim que existem os aceleradores de partícula, né? A gente bota a partícula para ficar fazendo o círculo direto. 600 mil círculos por segundo. É exatamente isso aqui. Letra E. Letra E, eu tenho um próton que está penetrando na tela do meu computador, que tem campo para cima. O que acontece com esse cara? Bom, o seu dedão, que é a velocidade, vai estar apontando para dentro agora. Dedão para dentro. Não é confortável fazer isso, tá? Tem posições que eu tenho dor no punho, eu tenho cisto, né? Cisto que chama. Eu tinha que operar isso, tinha que aproveitar a pandemia para operar. Enfim, piorou na pandemia. Ó, eu tenho dedão, meu dedão tá apontando para dentro. E aí, como que eu coloco meus 4 dedos para cima se o meu dedão tá para dentro? É assim, ó. É exatamente assim, ó. Dedão para dentro e os 4 dedos para cima. A palma da minha mão aponta para a direita, ó. Tipo, eu não quero, é tipo a posição de defesa, né? Ó, dedão para dentro, 4 dedos para cima, a palma da mão aponta para a direita. Então, quando essa partícula está aqui, ela vai sofrer uma força magnética para a direita. Tem posições que você tem que sair o corpo, né? Normal. É uma posição. Essa é tipo assim, ó, de defesa pessoal, né? De defender velocidade, campo para cima, bum, força para lá. Você meio que travar a pessoa, né? Bom, letra F. Letra F vai ser como, meu povo? Letra F é o seguinte: pedindo carona, velocidade para a direita, né? A velocidade está apontando para a direita, ele está entrando aqui na região, velocidade para a direita, e o campo magnético é para baixo. Então, é alongamento do punho. Velocidade para a direita, os campos magnéticos para baixo, a força da minha mão está para dentro. A palma da mão está para dentro, né? Que é a força.
E mais uma. Eu tenho um próton que está numa região de campo magnético em diagonal. Diagonal. O que eu faço com isso, misericórdia, campo em diagonal? Respira. O campo magnético tá, o próton, né? Ele está saindo do meu computador. O símbolo aqui é saindo, tá? Então ele está saindo. Velocidade vai apontar para o teu peito. Velocidade para o teu rosto. Velocidade saindo. Velocidade saindo. O campo magnético, o que você faz? Vai ser difícil você conseguir fazer assim, assim, fica meio esquisito. Se você quiser, quando você tem um vetor inclinado, esse campo magnético está inclinado. Você pode muito bem falar o seguinte, ó, que essa região é igual a uma outra região que tem campo magnético para o lado e campo magnético para cima. Não é isso? Porque para o lado e para cima é a mesma coisa que diagonal. É a mesma coisa. Então, se você achar mais fácil, eu vou fazer por etapas. Eu vou falar primeiro que tem um campo para o lado e essa partícula está saindo. Vou fazer assim. Tá ótimo. Tá perfeito. É equivalente mesmo. Então, a gente vai fazer assim, ó. Partícula para fora e o campo magnético para a direita, ó. Partícula para fora do rosto, campo para a direita. A palma da mão aponta para cima. Então, aqui, ela sofre força magnética para cima. Força magnética. Agora, vamos lembrar que também tem que ter campo para cima, né? Porque é para o lado e para cima. Como é que seria o campo magnético para cima? Beleza, a gente tem uma partícula para fora e o campo para cima. Então, a palma da mão aponta para a esquerda. Então, ela sofre também uma força magnética para a esquerda. Se ela sofre força magnética para a esquerda e para cima, então aqui eu já sei que a força magnética é na diagonal, diagonal, é aqui. E esse é o gabarito, força magnética em diagonal. Tá bom? Se você consegue fazer direto, tá tudo bem. É que às vezes as pessoas têm muita dificuldade quando é inclinado, tá bom? Velocidade para cima. O que seria um campo magnético que não é nem para cima? Desculpa, velocidade para fora. O que é um campo magnético que não é nem para cima e nem para o lado? É em diagonal. Aí você consegue ver aí, olha só, o meu dedão está apontando para o meu nariz, meus 4 dedos em diagonal. A palma da minha mão está apontando para o noroeste. Então, eu consigo fazer de primeira. Mas aí, se você tem mais dificuldade em bagulho inclinado, desinclina. Todo vetor inclinado, ele tem 2 direções fáceis de você pensar. Tá bom? Aí vai de cada um mesmo, vai de cada um. Eu vou só apagar essa analogia para você ficar com o gabarito formal ali. Bom, esses são os diversos exercícios, né? Agora, e se as partículas fossem negativas? Eu vou fazer tudo isso, só que para elétron. Agora a nossa letra B. E se não for um próton? Se for um elétron, o que você vai fazer? Bom, se for um... Bom, vai ficar tudo zoado, né? Não vou fazer aqui. Vou fazer outras, vai ficar tudo muito zoado. Se for um elétron, você vai usar as costas da tua mão. Vou só fazer para 4 casos. A, B, C, D, E, F, G, que foi aquilo? Né? Então falta a letra H. I. J. K. Bota K, tem K? Nunca sei se o K está no nosso alfabeto ou se a gente importou. Bom, bora. Vamos lá. Quais são essas possibilidades aqui? Eu vou inventar outras, tá? Só para botar elétron agora. Eu vou botar então que a gente tem uma região de campo magnético para dentro. A outra aqui também vai ser para dentro. Vou fazer as mais clássicas. Para dentro e para fora são os mais clássicos. Os outros exemplos você já tem lá na outra folha. Vou fazer para fora aqui.
Gente, podia ser muito mais círculo, tá? Porque eu tô com preguiça, mas enfiar infinitos círculos. Bom, esses são os campos magnéticos na região, nas 4 regiões. Agora eu vou supor que eu tenho, na primeira região, um elétron que vem da esquerda para a direita. Aqui eu vou supor que eu tenho um elétron que vem de baixo para cima. Aqui eu vou supor que tem um elétron que vem da direita para a esquerda. Mas vai ficar igual a essa, porque direita para esquerda é dentro, esquerda para direita fora, vai dar o mesmo resultado. Porque troca um com o outro, enfim. Vou botar então aqui assim, ó, da direita para a esquerda também, vai dar o sentido oposto. E aqui eu vou botar um elétron que vem em diagonal. Sei lá, em diagonal, não. Vou botar um elétron que está entrando nessa região. Vamos supor, então, aquele mesmo esquema. Eu tenho meu computador, eu tenho uma tela na frente, aqui tem um elétron. Eu quero que o elétron penetre aqui. Pronto. Então, vou botar um elétron que está entrando nessa região. Para ver o que acontece. Acho que está ótimo. Bora. Letra H. Você vai pegar o seu dedão, vai ser o sentido do elétron, para a direita. Seus 4 dedos vão apontar para a tela do computador, para dentro. Ó, tipo garçom. Ó, velocidade, 4 dedos para dentro, estilinho garçom, bandeja. A palma da tua mão aponta para cima. Mas a gente não vai usar a palma da mão como referência. Partículas negativas, a força vai apontar para as costas da mão. Tu vai dar um tapa com as costas da mão. É aquele tapa humilhante, né? É aquele tapa que tu tira a luvinha e se demite. É o tapa humilhante. Partículas negativas, a gente vai olhar para as costas da mão. Velocidade para a direita, campo para dentro. Garçom, bandeja, costas da mão para baixo. Então, a força magnética é para baixo. O elétron está vindo da esquerda para a direita, MRU, entrou nessa região, ele vai fazer uma curva para baixo. A força magnética que ele experimenta ao entrar na região é para baixo. Entrou na região, já sente. Aqui seria o centro da trajetória, né? Eu fiz quase que um lançamento parabólico, né? Mas é meio que horizontal, meio que assim, né? Uma curva, né? Também tem, esquece. Bom, e velocidade do elétron para cima. Os 4 dedos para dentro. Vai apertar a mão do teu amigo. Apertar a mão. Velocidade para cima, 4 dedos para dentro. Só que você não vai usar a palma na mão. Você vai usar o dorso, as costas, tá humilhante. Essa partícula vai para a esquerda, ele é um elétron. O elétron está subindo, subindo, subindo. Quando ele chega aqui, bum, vem para cá. A partícula vai para a esquerda. Força, para a direita, né? Desculpa. Força magnética. Aqui você consegue ver bem, esse é o raio da trajetória, né? Ó. O raio. Aqui fica mais legal de ver. Essa trajetória circular, né? Mas é isso. Tá bom? Se fosse um próton, velocidade de campo para dentro vai para a esquerda. Mas um elétron vai para a direita. Aqui nessa agora. J. Eu tenho um elétron para a direita e o campo magnético é para fora. Então tá aqui, ó, teus dedos no teu olho. Elétron para a direita, os 4 dedos no teu olho. A palma da mão aponta para baixo, mas é um elétron. Eu tenho que usar as costas da mão, apontam para o teto. Velocidade, campo para fora, bum. As costas da mão para o teto. Então, qual é a parada aqui? Os elétrons estão vindo. Chegou aqui, tum, vai para o teto. Vai fazer uma curva. Pô, essa curva aqui vai ficar bem zoada. É isso. Aí você imagina aqui como se fosse um quarto, né, do círculo, por exemplo. E aí você tem aqui a força magnética apontando para cima. E na letra K, agora que eu quero ver se você consegue fazer um espacato, só que na mão. Espacate, né? Sei lá, na mão. Por quê? Eu tenho um elétron que está entrando. Então, se o elétron está entrando, os 4 dedos para dentro, ó, 4 dedos da mão direita para dentro. E aí, eu não tenho um campo magnético para cima, que as costas da mão para a esquerda. Não. O campo magnético é para fora. Então, eu tenho um dedão para dentro, os 4 dedos para fora, 180 graus.
Nesse caso, gente, não tem força magnética, tá bom? Se o ângulo... Se elas estiverem na mesma direção, vai. Se o ângulo for 0, 180, né? Então, é mais fácil assim. Se a direção... Não importa o sentido, pode ser o mesmo sentido ou o sentido oposto. Se a direção da velocidade da partícula for a mesma do campo magnético, se a direção da velocidade for igual à do campo magnético, não tem força magnética. É isso. Tá bom? Aqui a força é 0. Se for na mesma direção do campo, se eu tiver velocidade para cá e o campo magnético na região for ou para cá, mesma direção, né? Aí você não tem força. Não tem força. A força é máxima no 90 graus. Que é o que eu fiz em todas as questões aqui. Velocidade para a direita, campo para fora, por exemplo. Tá bom? Suave? Conseguiram pegar o jeito? Pô, fiz uma porrada, fiz umas 10, né? Mais 10. E aí, meu povo, fala comigo aí. Conseguiram pegar o jeito da mão direita? Fica treinando. Mas é isso aí, cara. Você vai usar a palma da tua mão para saber se a partícula for positiva, para onde ela vai. Você vai usar as costas para negativa, onde vai. Tá? Bom, com relação ao raio da trajetória, as questões mais técnicas, quando a gente tem... Vou falar da força magnética aqui então, só para a gente concluir isso. Na força magnética que uma partícula sofre ao se mover em uma região de campo magnético. É isso. Essa força magnética, ela vai depender da carga da partícula. Quanto maior for a carga, mais intensa é a força, igual a força elétrica. Vai depender da velocidade da partícula. Então, se a velocidade está muito alta, tipo no Sirius, na Unicamp, os caras botam elétron muito próximo da velocidade da luz. Então, você tem que fazer muita força para ela fazer curva, cara. Imagina um carro a 200 km por hora. É muito difícil ele fazer uma curva. Tem que ter muito atrito na pista, ele tem que ter uma força no braço para segurar o volante. Muito difícil. Se o carro está devagarinho, você faz qualquer curva com ele. Quanto menor a velocidade, menos força para fazer uma curva. É essa a ideia. Cara, se a velocidade está muito alta, meu irmão, tem que ter força, tem que ter muito campo. E é isso que é a grande dificuldade dos aceleradores, né? Porque quanto mais rápido, mais difícil é você controlar a trajetória. E vai depender do campo magnético da região. Mais campo, você consegue produzir forças mais intensas para fazer curva. O problema é que, para você produzir campo magnético, você tem que ter circuito elétrico no nosso acelerador, porque a gente aprendeu que são circuitos elétricos que geram campo, por exemplo. Então, se a gente tem uma partícula em alta velocidade, próxima à velocidade da luz, a gente tem que ter um campo magnético cavalar para fazer uma força bizarra e fazer com que ela faça realmente o círculo. E isso consome muita energia elétrica. Os aceleradores gastam muita luz por conta disso. Tá? Até mesmo ressonância magnética, o campo é alto pra caramba, você tem ali, se eu não me engano, é hélio líquido em baixa temperatura. Cara, o negócio para virar tipo um supercondutor ali dentro, gasta-se luz pra cacete no exame de ressonância magnética. É um exame caro, né? Se você não tiver plano e for fazer uma ressonância, vai pagar uns 600 pau aí para fazer uma ressonância no joelho. É caro pra caramba o exame, né?
não só pela luz, né? Porque, pô, quanto é que custa uma máquina de ressonância? 1 milhão, 2 milhões? Manutenção? Não tem jeito, é isso aí mesmo. Então, força magnética, QVB, tá? E aí, se a gente tiver aquela condição maneira, que é o que acontece, da velocidade da partícula ser perpendicular ao campo magnético, a gente vai ter um movimento circular uniforme, né? E aí, qual é a parada? A parada é que a própria força magnética vai ser a resultante do movimento. Vai ser a resultante centrípeta. Qualquer curva, né? Você tem que ter uma resultante que aponta para o centro. No caso da Terra-Lua, é a força gravitacional. Aqui, então, se uma partícula está dando voltas e voltas e voltas, é a força magnética que o tempo inteiro aponta para dentro. Legal? Eu acho que só até aqui tá bom. Essas observações, você entender, né? E aí, o que tem de importante aqui? Bom, como a força magnética é perpendicular à velocidade, ela não realiza trabalho. Isso pode ser uma coisa de Enem, né? Essa força magnética, ela não faz com que a partícula fique mais rápida ou mais devagar. No MCU, o módulo da velocidade é constante. Ela só fica dando voltas, igual a Lua ao redor da Terra. É o exemplo mais fácil que eu tenho na minha cabeça, Lua ao redor da Terra, tá bom? Então é um elétron que fica dando volta doidado, vum, 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 super rápido, mas ele não fica mais rápido ou mais devagar. A força magnética não aponta no sentido da velocidade, aumentando ela, ou freando, igual a força elétrica faz. A força elétrica acelera, a força elétrica freia a partícula. A força magnética não. Só faz fazer curva. É só isso, tá? E aí, se a força magnética não contribui para o aumento da velocidade, ela não realiza trabalho, tá? O trabalho da força magnética, em qualquer hipótese, é nulo. Não realiza trabalho. Ele não vai ajudar a partícula a ficar mais rápida ou mais devagar. Isso eu acho que pode ser alguma questão curiosa de Enem da vida, verdadeiro ou falso. Ela não realiza trabalho. E se você quiser ir um pouco mais a fundo, deve ter no material. Eu acho que, não sei se é tão necessário, mas como a força magnética vai ser resultante centrípeta, aí é só você lembrar que a resultante centrípeta é mv ao quadrado sobre r, né? O raio da trajetória. Se você iguala as duas fórmulas, força centrípeta, pode ser tração, peso, normal, no caso é a força magnética. Qualquer resultante centrípeta dos movimentos circulares, a gente descobre pela relação velocidade ao quadrado e raio, mv ao quadrado sobre r. Se você substitui por QVB, corta, você consegue calcular o raio da trajetória, tá? Eu não estou tão interessado nessa fórmula, mas no que ela me diz. O raio de uma partícula, quando ela está numa região de campo magnético, vai depender da sua velocidade. Quanto mais rápida, mais aberto é o raio. Então, vai que tem alguma questão de assinalar a melhor opção, e aí você tem uma partícula que está rapidona. Aí ela pode fazer essa trajetória, ou, por exemplo, essa trajetória aqui, ó. É mais provável que uma partícula em alta velocidade, o raio seja enorme. Então faz mais sentido ser essa. Sem falar que se essa for positiva, essa é negativa, porque estão indo em sentidos opostos. Bom, é um exemplo, né, de questão de prova que eu acho que pode ter. Quanto mais intenso for o campo, menor é o raio. Significa que você consegue fazer curvas mais fechadinhas. E aí tem vários detalhes. O que eu acho legal dessa equação de você saber é você entender o que importa. Numa trajetória, o que importa? Importa a massa, a velocidade, a carga e o campo. É isso, tá? Não acho que vai cair uma questão de fórmula disso. Bom, a gente não dá para saber nada, não acho nada, mas está aí, de qualquer jeito. Força magnética e o raio da trajetória. Tá bom? Uma aula mais pesada, né? Com isso, a gente acaba campo magnético, que a gente acabou na aula passada. A gente acabou força magnética hoje, tá bom? Você entender a regra da mão direita para partículas, saber a equação, direção, sentido, positiva vai para um lado, negativa para o outro, ideias por trás dessa trajetória circular. Na próxima aula, a gente vai fazer só exercícios do que a gente já viu. Próxima aula é uma aula para a gente aprender mais. Então, vão ser aulas chatas, assim, não tem simulação, tem nada. O que eu vou fazer? Vou pegar questões de UERJ, Enem, a gente vai fazer questões de campo e força, tá bom? Essa é a nossa próxima aula, então
Vou até deixar anotado aqui, para eu não me perder, e qualquer coisa vocês me ajudam. A aula, se não tiver feriado, também que eu não sei. A aula do dia 11 é uma aula de exercícios. Tá bom? A aula do dia 18 vai ser a nossa última matéria, que é indução magnética. Bem importante. Indução magnética. E aí a gente fecha. A gente fecha dia 18 o conteúdo. Tá? Depois eu vejo o que eu faço. Eu faço dia 25, eu faço de, sei lá, exercícios aleatórios do Enem, não sei, o que vocês quiserem. A gente vê, tá? Pode ser algum exercício, uma prova anterior, mas a gente consegue fechar aqui.